Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aula de número 8 da disciplina homilética. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando ao final dessa matéria. Como será que tem sido o seu aproveitamento até aqui? Será que você aprendeu bastante coisa? Será que você repensou alguma forma que vinha usando e agora vai abandonar? Será que essa matéria serviu para que você recapitulasse conhecimentos? É muito importante que você se utilize de todas as oportunidades nesses estudos, não apenas dessa matéria, mas em quaisquer outras, sempre para poder rever alguma questão, repensar alguma prática, incorporar novos e saudáveis hábitos, tanto ao estudo quanto à exposição da Palavra de Deus. Faça dessa a sua melhor experiência educacional. É para isso que nós estamos aqui, para ajudar você com essa disciplina e com a sua formação em teologia. Nessa aula, nós vamos falar a respeito das divisões de uma pregação. Porque a pregação precisa ser pensada, estudada, mas há um momento em que o nosso esforço de estudo é transposto para o papel. Ele ganha a forma de um esboço e nós precisamos saber organizar bem o nosso esboço para termos uma ferramenta que nos sirva e não um recurso que nos atrapalhe. Um esboço bem pensado, irmãos, bem elaborado, é a chave para uma exposição bíblica proveitosa, tanto aquele que fala como aquele que escuta. Eu quero chamar a sua atenção agora para o esboço da nossa lição. Por quê? Porque ali nós temos um exemplo bem certinho, bem acabado, de como um bom esboço se dá. Veja aí comigo, logo na primeira página, a página de abertura da lição de número 8, lá no final, pega o seu livro, tem o esboço, e aí diz assim, são 5 tópicos esse esboço. Qualidades das divisões na preparação de um sermão, as 4 perguntas básicas em um sermão, a ordem das divisões do sermão, o número de divisões do sermão e o anúncio das divisões do sermão. Eu quero que você tome esse esboço como um bom exemplo. Por quê? Você observou que em todas as 5 frases desse esboço há uma palavra que se repete invariavelmente e é sermão. Poderíamos pensar, qual é a necessidade disso? Não poderia simplesmente dizer qualidades das divisões na preparação do sermão? Tudo bem, beleza. Aí não tem como fazer a frase sem a palavra sermão. Mas 4 perguntas básicas, a ordem da divisão, o número das divisões, o anúncio das divisões, nós já não sabemos que se trata de divisões de um sermão. Por que repetir a todo momento do sermão, do sermão, do sermão? Pregar não é diferente de ensinar. Na verdade, pregar e ensinar são as mesmas coisas. Ainda que no púlpito nós tenhamos uma desenvoltura diferente daquela que demonstramos em sala de aula, as duas coisas, pregar em um culto público, em um culto do domingo à noite, no encerramento de um congresso, ou lecionar numa sala de escola bíblica dominical, é rigorosamente a mesma coisa. As duas tarefas são ensino. E como tal, ambas as tarefas requerem daquele que está ou pregando ou lecionando, que ele faça a exposição bíblica de forma concatenada, coesa, pedagógica, didática, compreensível, inteligível. E um dos recursos mais importantes para o aprendizado é a repetição. Você talvez seja motorista, tenha carteira nacional de habilitação, e quando você foi tirar a sua carteira de habilitação, sua carta de motorista, eu tenho certeza que o seu primeiro grande sofrimento foi o de conseguir achar aquele ponto mágico de equilíbrio entre soltar a embreagem e acelerar o carro. Eu posso até lembrar de mim mesmo, nas minhas primeiras aulas de direção, eu aprendi a dirigir em uma Fiat Uno, que na época, era o ano de 1998, era o carro padrão
das autoescolas. Ou a autoescola tinha Uno ou tinha Gol. E eu aprendi a dirigir numa Fiat Uno, daquelas bem queixo duro mesmo. E eu me lembro que nas primeiras aulas, ou eu deixava o carro morrer, ou eu patinava, cantava pneu. Até você pegar aquele ponto de debrear o carro e acelerar. Lembra do instrutor dizendo, procura sentir o veículo, você vai perceber que o carro vai tremer um pouquinho, nessa hora você acelera. Lembra disso aí? Pois é, sentiu aquela agonia de volta? Eu acredito que sim, dá até um desconforto, né? Pois é, agora você entra no carro e sem esforço, é automático, é mecânico. No mesmo momento em que você vira a chave, já engata a primeira marcha, puxa o cinto e sai dirigindo. Você nem sofre mais para isso. Mas por quê? Pela repetição. A repetição é que provoca em nós um aprendizado de qualidade. E na hora em que estamos pregando ou ensinando, é tarefa nossa, obrigatória, repetir as propostas da pregação nas divisões principais para fixar isso na cabeça e no coração de quem está ouvindo. Então, uma qualidade imprescindível, importante, inegociável de um sermão é que as suas divisões principais atendam aos requisitos pedagógicos. Antes de serem essas divisões, antes delas serem exemplos de plasticidade literária, exemplos de inventividade e criatividade, elas precisam ser didáticas. As divisões do sermão, as perguntas do sermão, os pontos do sermão, principais tópicos de um sermão, quantos tópicos em um sermão. Por que isso? Porque eu estou falando de um sermão, não estou falando de um carro, não estou falando de um caminhão, não estou falando de um aparelho de TV, eu estou falando de uma pregação. E assim, quem ouve está sempre reforçando a cada ciclo de atenção pela aula ou pela pregação que está acompanhando, que nós estamos tratando de pregação. Eu vou contar uma coisa para os irmãos, e vocês, meus irmãos, não vão acreditar, mas é verdade. Não foi uma vez só que aconteceu não, viu? Foi um monte de vezes em que eu pergunto a algum aluno, a algum estudante, meu irmão, qual é a matéria que você está estudando agora? Que disciplina você está cursando? E aí eu vejo surgir no rosto, na face da pessoa, um belo de um ponto de interrogação. A pessoa não sabe o que está estudando, que matéria que é. Pastor, me deu um branco, eu não sei que matéria é essa. Por quê? Porque além de ser um aluno desatento para chuchu, porque você está fazendo uma matéria e não sabe qual é, se eu te perguntar agora, assim, no susto, que matéria é essa que você está fazendo? Se você me responder soteriologia, irmão, eu vou orar para Jesus dar um jeito na sua vida, hein? Você está estudando homilética, pregação. Mas aí por que é que a pessoa não sabe? Primeiro, é um baita de um mau aluno. Segundo, o professor não se utiliza de métodos de repetição na hora da exposição. Por isso a coisa não fixa. Então nós, quando pregamos, devemos fixar a proposta do sermão na nossa mensagem. E a principal forma pela qual isso se faz não é pelo texto bíblico, não é pela declaração do título do sermão, mas é pela ênfase dada a cada anúncio de tópico principal para que se firme no coração de quem está ouvindo aquilo que estamos falando. Então, primeira qualidade de um bom esboço é que ele seja pedagógico, didático. A segunda qualidade, necessária também, tanto quanto a primeira, precisa ser um esboço uniforme. Olha, o que significa isso? Nós precisamos de um esboço que forme uma unidade. Ele tem que ser coeso, coerente, apontar na mesma direção. Todos os tópicos do sermão precisam levar ao mesmo lugar, apontar na mesma direção. Não podemos começar um texto falando sobre a necessidade da salvação. Esse é o tema da pregação. É necessário nascer de novo, porque o homem caiu. É necessário nascer de novo
para não ir para o inferno. É necessário nascer de novo para agradar a Deus pela fé. Isso é um tópico, um ponto de texto, de esboço coeso. Agora eu começo. É necessário nascer de novo para ganhar dinheiro. Não, tem coisa errada. É necessário nascer de novo para experimentar a cura divina. Não, também está errado. O Senhor Deus cura divinamente não só aos salvos, mas aos ímpios também. O general Naamã era crente antes de ser curado da lepra? Não era. Então nós precisamos de um texto uniforme, coeso, que aponte na mesma direção. Ele tem que ser coerente, ele tem que ser, segundo a terceira característica na nossa aula, segunda no nosso manual, tem que ser harmônico. Precisa haver, entre os tópicos, de fato, coesão, coerência. Não podemos usar de tópicos que desmintam um ao outro, que se oponham um ao outro. Precisam todos eles tratar do mesmo assunto. Se o seu sermão é causal, você precisa disso por causa daquilo, precisa disso por causa daquele outro, precisa disso por causa desta terceira razão. Então, todos os tópicos são causais. Se o seu texto é modal, é preciso ser salvo pela fé, é preciso ser salvo por Cristo, é preciso ser salvo pelo sangue. Então, é modal. Todos os tópicos têm que ser modais. Qual é o tipo de sermão que você está preparando? É causal? É modal? É condicional? Quem não tem fé não agrada a Deus. Quem não tem fé não experimenta milagres. Quem não tem fé não é salvo. Qual é o seu tipo de sermão? O que quer que seja um sermão modal, repito, causal, ou um sermão de consequências, você precisa que as suas frases de tópicos, as frases que caracterizam as divisões principais do seu sermão, sejam também ou modais, ou causais, ou condicionais. É assim que funciona. Outra coisa muito importante, irmãos, em um tópico, é que nós façamos a transição de um para outro tópico de maneira natural. Existem algumas fórmulas para a transição entre os tópicos que são bastante fáceis da audiência identificar, do pregador usar, mas cada coisa tem a sua hora. Por exemplo, vamos supor que o seu sermão seja uma pregação temática, tá bom? E aí você vai fazer uma pregação temática, vamos pegar um exemplo assim bem mais simplório, né? Aquelas pregações que o pessoal de vez em quando sai por aí pregando. 7 passos para a vitória. Já ouviu mensagem assim? Então é um bom exemplo para a gente aqui agora, tá bom? 7 passos para a vitória. Não quero que você saia pregando assim, porque eu acho que não é por aí, mas só para você entender. 7 passos para a vitória. Como é que se faz as divisões principais dessa pregação? Primeiro passo para a vitória, fé. Segundo passo para a vitória, oração. Terceiro passo para a vitória, jejum. Se bem que está ficando até um sermão interessante esse, hein? Olha aí, que coisa. Então, como é que a gente faz as divisões? Repetindo a ideia principal do sermão. Você não podia simplesmente dizer, o sermão de hoje é 7 passos para a vitória, e começar, fé, oração, jejum. Sim, mas o que é isso? As palavras soltas aí não estão agarradas a nada. Então você tem que agarrar a palavra, a ideia principal do seu sermão, expressada onde? No tema do sermão. Outra forma pela qual você pode fazer a transição de um tópico para o outro é se você estiver pregando um texto de ordem narrativa, por exemplo, é sempre utilizar-se de uma palavra, de uma frase ou de alguma expressão que traga à mente de quem está ouvindo que você está entrando no próximo ato daquela narrativa. A Bíblia tem isso bastante. Por exemplo, você está lendo os Evangelhos e aparece assim, e depois destas coisas, é uma transição, saiu de um tópico e entrou para o outro. Então você pode, por exemplo, pregar a respeito da história de Abraão.
E aí você começa dizendo sobre o chamado dele lá na terra de Ur dos Caldeus, para ele sair daquele lugar. E aí o tópico seguinte, Abraão já saiu e iniciou a pregação. Aí você começa então, sobre a vida de Abraão. Primeiro ponto, aí você começa. Deus chama Abraão. Aí vem o segundo ponto. Agora Abraão deixa a sua terra. Então, depois disso, Abraão deixou a sua terra. Aí vamos imaginar que você esteja agora no período em que Abraão está parado lá nos carvalhais de Manre. Você vai pregar sobre aquilo. Abraão ficou 14 anos parado ali. Plantou até um bosque de árvores frutíferas e comeu dele, de tanto tempo que ficou parado. Aí você começa. Terminou de falar sobre um trecho da peregrinação. Aí você fala, depois destas coisas, Abraão estaciona em Manre, ou então Abraão para em Manre. Meus irmãos, você precisa fazer atenção à palavra, fazer a locução daquela frase que é o tópico. Tem gente que pensa que o esboço não é para ser citado na mensagem. O esboço é a anotação do pregador. Não, não é isso. O esboço, de fato, é a anotação do pregador, mas ele é o recurso didático. Então, as frases que são as divisões principais do seu sermão precisam ser compostas de tal maneira que elas sejam citadas por você na hora da sua mensagem, e essa citação tem que ser segura. Você não pode gaguejar no enunciado, você não pode errar no anúncio dessa frase, porque ela é uma locução dentro do seu sermão, e como locução, ela te ajuda a transitar de um para outro tópico. Muito importante isso. Outra coisa importante, aqui no nosso texto, se está sugerindo que você procure fazer um esboço que responda 4 perguntas. São semelhantes às 5 que vimos na aula passada, quando falamos quem, como, quando, onde, porquê, os 5 Ws do jornalismo. Aqui são 4 perguntas, elas são bem parecidas. O que? Depois a segunda pergunta, por quê? A terceira, como? E a quarta, o que fazer? Nós já falamos em outras aulas a respeito do quem, como, quando, onde e o porquê. Então eu quero destacar agora a sugestão de que em seu sermão você dedique um tópico para responder a pergunta o que fazer. Não que o enunciado desse tópico tenha que ser este, o que fazer, mas a proposta dele é essa. Por quê? Porque toda a pregação, todo o ensino bíblico se propõe à solução de um problema. Cura divina, então você falará sobre a possibilidade da cura divina, a operação da cura divina, os meios da cura divina, como receber a cura divina. Você pode estar falando sobre pecado, a tragédia do pecado, o estrago do pecado, a consequência do pecado, como se livrar do pecado. Então, todas as nossas pregações precisam responder a uma pergunta: o que fazer para receber a solução proposta na mensagem? Porque aí está uma outra urgência da pregação. Toda pregação se propõe a solucionar um problema. Problema do pecado, problema da doença, problema do sofrimento, problema. Toda pregação se propõe à solução de um problema. Então é necessário que nós entreguemos ao povo na nossa mensagem o que fazer para receber a solução para aquele problema. E vou mais adiante, meu irmão, mais adiante. O correto é que não importa qual seja a pregação, qual seja o assunto, você precisa apresentar a Cristo em sua mensagem. Jesus Cristo precisa aparecer em qualquer pregação, como aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que batiza, aquele que arrebata, aquele que perdoa os pecados. E toda mensagem precisa ser algo que conduza o pecador à oportunidade de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eu tenho uma meta na minha vida. E eu tenho pedido a misericórdia do meu Deus para poder seguir e cumprir esse meu objetivo. A mim bem pouco importa, meu irmão, eu não estou nem aí para o tipo de culto em que eu estou pregando. Se é festa, se é congresso, se é reunião de obreiro,
culto público, culto de ensino, e tô nem aí, pouco se me dá. Qualquer vez que eu pregar, eu faço o apelo. Qualquer mensagem minha termina na cruz. Todas as minhas respostas de sermão à pergunta o que fazer são: Jesus Cristo salva. Quem quer Jesus? Porque é para isso que a gente prega. É desgastante, é triste, é aflitivo, é desestimulante, é preocupante ver que nós estamos fazendo as festas, os congressos nas nossas igrejas só para crente. Está muito fácil para esses pregadores itinerantes, e especialmente os que são mau caráteres, de vir ao púlpito e fazer as suas pregações, as suas brincadeiras, porque esse povo brinca de pregar, brinca de ser crente, brinca de ser profeta. No final, faz aquele apelo sensacionalista, traz para frente 10, 20, 30, 100 crentes, todo mundo chora. De vez em quando aparece um doido aí dizendo: Jesus batizou 60 com o Espírito Santo, sem comprovação, sem que alguém tenha ido lá para escutar e ver se realmente houve batismo ou não. E aí fica por isso mesmo. Meu irmão, querida irmã, aquilo que mais traz resultados, aliás, melhor, aquilo que prova que há resultados é a aceitação de Cristo Jesus como resposta à pregação. Você quer saber se a festa que você fez aí na sua igreja foi abençoada, deu resultados? Pergunte-se: Jesus salvou almas? Porque a palavra de Deus nos ensina sobre a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Diz assim: e a igreja caía na graça de todo o povo, e Deus acrescentava à igreja todos os dias àqueles que se haveriam de salvar. Essa é a prova de que está havendo bênção no trabalho, conversão de almas. Sem conversão de almas em uma igreja, é sintoma de que as coisas estão erradas. Então, toda a pregação precisa oferecer a quem ouve a oportunidade de aceitar a Jesus. Eu reconheço que Cristo está abençoando o meu ministério da pregação, enquanto Cristo salvar almas na hora que eu prego. Se Jesus não salvar almas, meu irmão, eu começo a me perguntar: Jesus, o que houve? O que está acontecendo, meu Senhor? Eu gosto de ver a igreja alegre quando eu prego? Claro. De ver os meus irmãos dando glória a Jesus? Claro. Mas o que mais me alegra é que o final da pregação leve à salvação de almas. O resto, meu irmão, o resto é resto. Se Jesus quiser curar, Ele cura, é com Ele. Se Ele quer batizar com o Espírito Santo, é com Ele. Agora, eu preciso cumprir o meu papel, que é o de anunciar a Cristo e esse crucificado. E a salvação das almas é o mais importante. Então, todo o esboço tem que terminar em Cristo, na salvação que Jesus está oferecendo. Agora, nosso texto de número 3 fala a respeito da ordem das divisões de um sermão. Existem pelo menos duas ordens que são propostas para que utilizemos aqui. Uma é a ordem lógica, a outra é a ordem cronológica. A ordem lógica quase sempre, é todas as vezes? Não. É 100% das vezes? Não, eu estou dizendo que é quase sempre. Quase sempre é mais útil para a pregação de ordem temática, que é quando, aliás, estamos fazendo a apresentação de conteúdo doutrinário, que é uma boa forma de expor conteúdo doutrinário usando a pregação temática. Então, a pregação temática tem ordem lógica. Você pode começar por um versículo do Apocalipse, na sequência pular para um que está lá no livro do Êxodo, não tem problema. Mas quando estamos fazendo uma pregação de ordem textual e mais especialmente ainda de ordem expositiva, então a forma correta para o esboço não é lógica, é cronológica. Pregação temática usa quase que invariavelmente esboços lógicos. Pregações textuais
podem utilizar-se ou de esboço lógico ou de esboço cronológico. Nós vimos isso na aula passada, quando eu disse que a pregação textual dá ao pregador a liberdade de ir e vir cronologicamente dentro de um texto. Mas a pregação expositiva só admite um esboço de ordem cronológica, sequencial, porque você vai do primeiro ao último versículo sem ir e vir, sem pular para depois voltar. Tem que ser na sequência. Essa é a relação que a pregação expositiva guarda com o texto que estamos usando para aquela mensagem. Número de divisões do sermão. Aqui eu quero dar uma dica para os irmãos. Considere que você tem aproximadamente 6 minutos para uma boa introdução de uma pregação. E uma boa introdução de uma pregação é coisa fundamental para que haja interesse de quem está ouvindo para seguir até o final. Nesse momento mágico da introdução, como eu já falei em outras aulas, a igreja dá de presente para o pregador de 4 a 6 minutos de atenção involuntária, de graça. O pregador vai pregar, ele sobe ao púlpito, pega o microfone, todo mundo se ajeita na cadeira e para. É instintivo. Vamos ver onde vai dar. O pregador tem 4 a 5 minutos de atenção involuntária. Está sendo dado para ele. Sem que as pessoas queiram, elas fazem assim. Bem, se você planejou bem a sua introdução, essa atenção involuntária se tornará em atenção voluntária. Porque eu comecei a prestar atenção porque não tinha opção, prestei atenção, agora eu estou prestando atenção porque eu gostei do que eu ouvi. A partir daí você tem cerca de 9 minutos para cada um dos tópicos do seu sermão. Então comece a anotar essa medição de tempo porque ela é importante para você. 5 minutos é uma boa introdução. 9 minutos, 8 ou 9 minutos para cada tópico. Normalmente, veja na sua igreja quanto tempo é dado para a mensagem. Na minha igreja, eu acho que poderíamos aproveitar melhor. Normalmente, são 25 a 30 minutos. Eu acho pouco tempo. Acho que uma boa mensagem precisa de 40, 45 minutos, inclusive para a gente fazer um bom apelo. Bom, você tem então cerca de 8 ou 9 minutos para pregar. Então você terá, conforme o tempo médio de mensagem na sua igreja, que ver quantos tópicos cabem no seu esboço. Seu pastor dá quanto tempo no domingo? 20? Então você tem tempo para introdução e um tópico, acabou. Ele dá 30 minutos, você tem tempo para introdução, 2 tópicos e uma conclusão rapidinha. Ele tem 4 minutos, ele te dá 40 minutos, então você tem tempo para introdução, 3 tópicos e a conclusão. Meça por aí. Segundo conselho que eu te dou, meu irmão, aguenta aí, anota isso. Haja o que houver. Nunca diga para a igreja quantos tópicos tem o seu sermão. Nunca diga. Não comece a pregação dizendo, a mensagem de hoje traz 4 pontos, 5 pontos, 10 pontos. Não, guarda isso para você. Ah, mas por que eu não posso falar? Por uma razão. Vai que você se empolga num determinado tópico, e aí ao invés de gastar 8 minutos para cada tópico, num desses aí você gasta 15. Acabou, você comeu o tempo de um tópico. Você tinha tempo para falar 2 coisas, só vai poder falar uma. E aí, o que vai acontecer? Você não vai poder pregar até esgotar o sermão. Vai poder? Não vai. Em algum momento você vai ter que encerrar a mensagem. Aí você prometeu 5 pontos para a igreja e só está entregando 3, só está entregando 4 ou só está entregando 2. Essa é a pior frustração que você podia causar no ouvinte. Como que você vai encerrar essa mensagem? Irmãos, eu tinha 5 tópicos para falar, mas agora só deu para falar 3, vamos deixar para depois? Depois quando? Nunca mais você vai voltar e falar daquele tópico. Então, quer um conselho? Não anuncie para a igreja a quantidade de tópicos prevista para o seu sermão. É uma coisa sua. Se der para falar os 4, fala. Se só deu para falar os 3, fala. E a igreja nunca vai saber que você estava com a pretensão de entregar 8 e só entregou 2 porque não sabia controlar o tempo. Tá? Essa é uma coisa.
Então é um conselho muito importante, guarde para você a quantidade de tópicos. Não fique dizendo 7 passos para isso, 8 passos para aquilo outro. Não. Irmão, nós vamos ver aqui motivos pelos quais importa nascer de novo. Quantos motivos? Você tem uma ideia, você vai falar de 4. Agora, se a coisa fugir do seu controle, só vai dar para falar de 2 ou de 3, ninguém vai para casa frustrado, porque só conseguiu escutar uma parte daquilo que você tinha programado para falar. Então, esse é um conselho muito importante. Outra coisa, meu amado irmão, querida irmã, santos servos do Senhor Jesus, alunos abençoados, você não terá preguiça. E depois de terminado o esboço, você vai fazer o quê? Você vai redigir o seu sermão, palavra por palavra. Você não vai subir no púlpito da igreja só com aquela anotaçãozinha. Dá uma olhada aqui, ó. Veja aí na página 91, encerrando o texto de número 3, tem lá assim... esboço de um sermão, modelo de esboço, você viu lá? Deixa eu aproximar aqui para você ver. Vai que você está no ônibus aí estudando na plataforma e não tem o seu livro pertinho, né? Então deixa eu aproximar aqui para você dar uma olhadinha. Está vendo aí nessa página o esboço de um sermão? Você, por favor, meu irmão, em nome de Jesus, seja obediente à visão celestial. Não suba no púlpito apenas com isso. Você precisa prestar atenção que isso aqui é só o começo do que você tem para fazer. Se você subir no púlpito apenas com essas anotações aqui, você não entregará para a igreja conteúdo bom, conteúdo completo, conteúdo suficiente. Você precisa levar o seu esboço a um novo patamar, um novo nível. Tem gente achando que um esboço de pregação é só isso aí, subir com as coisinhas anotadas, mas de jeito nenhum, irmão, isso não resolve nada. Você fará o quê? Você fará a anotação do seu sermão, palavra por palavra. Pastor Gunnar, eu não vou fazer isso não, dá um trabalhão danado. E então você não foi vocacionado para pregar. O que eu vou fazer? Eu vou mentir para você? Dizer, irmão, não precisa fazer isso não, você foi vocacionado, sobe no púlpito sem anotação, abre a tua boca e eu encherei. Nada, rapaz, vai passar vergonha. Vai enganar o povo a si mesmo, só não engana a Deus. Então, um bom esboço, depois que você pensar, está montado, está igual esse aí da página 92 aí do seu livro, que maravilha, terminou a pregação, está montada, está nada, agora é que começa. Agora você vai pegar esse esboço, você vai para frente do computador, agora que você já sabe o que vai falar, em quantos pontos, em quantos subtópicos, e vai começar a escrever a pregação, palavra por palavra. E não se assuste com o que eu vou dizer. Eu estou dizendo palavra por palavra mesmo. Eu começo assim os meus sermões, lá no meu computador. Meus amados irmãos, vírgula, porque é aposto vocativo, depois tem vírgula. Meus amados irmãos, vírgula, a paz do Senhor, ponto de exclamação. Por quê? Porque eu estou cumprimentando a igreja, ponto de exclamação não é ponto final, ponto de exclamação. Nesta ocasião, nós meditaremos a respeito deste assunto, conforme será possível ler na passagem que está em determinado, e coloca lá a passagem. E aí eu copio o texto bíblico para dentro do meu esboço. Eu poderia simplesmente marcar na Bíblia, né? E utilizar a folha de papel do lado da Bíblia, mas eu prefiro anotar. Porque além das muitas vezes que eu li o texto, eu também agora copiei o texto, e isso ajuda a memorizar o texto. Terminou tudo direitinho, anoto a introdução, coloco lá. Eu me lembro, eu gosto sempre de contar alguma história. Você não precisa começar assim, eu gosto assim. Eu me lembro de quando eu era criança, aconteceu tal e tal fato, assim, 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 e anoto direitinho. E vou escrevendo, Por quê? Porque eu já fiz um teste, que eu já disse para você fazer e vou repetir agora. Se você fizer o seguinte experimento, pega um gravador, pega seu celular aí, coloca ele para gravar na hora que você for lecionar uma aula ou pregar. O que você vai descobrir? Que metade das coisas que você fala ao discursar
é repetição daquilo que você já está acabando de dizer. Quando nós quando nós falamos uma frase, nós temos por hábito repeti-la de outra maneira, e de uma outra, e de uma quarta forma, porque sabemos que a repetição é que vai ajudar as pessoas a assimilarem. Mas isso toma um tempo muito grande do sermão. E por que é que nós acabamos por repetir uma mesma frase de maneiras diferentes por 2 ou 3 vezes? Porque não fomos suficientemente dedicados para pensar aquela frase de uma forma mais eficiente e eficaz como anúncio de parte do nosso sermão. Aí nós nos vemos na obrigação de ficar repetindo informação. Por isso é que eu faço sempre sérias ressalvas quando eu vejo pregadores e professores de escola dominical dizendo: o tempo para lecionar é pouco, só me deram 30 minutos, só me deram 40, só me deram 50. Eu também acho que 30 minutos para uma pregação é pouco tempo, especialmente se você não prepara do jeito certo, porque ao invés de termos 30 minutos úteis de pregação, tivemos talvez 17. 50 minutos de escola dominical, alguém pensa, é pouco tempo. Realmente, porque se você não prepara as suas anotações de escola dominical do jeito certo, então não houve 50 minutos de aula, houve 30, 28 talvez. Nós jogamos fora um pouco mais, um pouco menos da metade do tempo fazendo repetições vãs. É por isso que o esboço, depois que atingir o ponto que eu mostrei aqui para os irmãos, deve ser ampliado, redigido. Uma pregação, aí sim, com 35 minutos de hora útil, vai dar mais ou menos umas 5 páginas, de 5 a 6 páginas, escritas em prosa, como se você estivesse lendo um livro, de 5 a 6 páginas, escritas em prosa, na fonte Arial tamanho 11. É o tempo de uma pregação, ela dá isso de volume de página, anotada palavra por palavra. E depois que você anotou o esboço palavra por palavra, agora você vai ficar lendo esse esboço e repetindo essa leitura, e repetindo, e repetindo, e repetindo, até o dia da pregação. É nessa hora que eu tenho os alunos que se escandalizam. O quê? Meu Deus, onde já se viu? Eu vou escrever palavra por palavra, depois eu vou ler até decorar. E que hora que o Espírito Santo vai falar através de mim? Eu pensei que ele já estivesse agindo na hora que você estava estudando a Bíblia, meu irmão. Eu estava com essa impressão, que você, na hora que estava estudando e montando o esboço, já estava debaixo da iluminação do Espírito Santo de Deus. Não estava, não? Então, tudo que você fez até agora foi da sua cabeça, joga fora e começa de novo. Vai fazer outra vez. Você precisa entender que o Espírito Santo está operando desde o começo. Te chamaram para pregar num congresso? Lá atrás, quando o conjunto de jovens te chamou, eles oraram, o conjunto orou, os líderes oraram e definiram o tema, e o Espírito Santo já estava agindo. Quando eles pensaram, vou chamar o pastor fulano, o Espírito Santo já estava agindo. Quando você pegou o texto e foi à Bíblia pela primeira vez e leu, o Espírito Santo já estava agindo. E quando você identificou o assunto, delimitou o tema, pensou na proposição, nas locuções transicionais, nas subdivisões do tema, o Espírito Santo já estava agindo. E eu vou parar de falar assim, porque parece até que eu já estou pregando. Irmão, o Espírito Santo já estava agindo. Eu pensei que você tivesse essa certeza. Então, quando você vai ao púlpito com o sermão pronto, anotado, repito, palavra por palavra, você já está levando para a tribuna o que é o resultado da ação do Espírito Santo, da iluminação dele na sua vida. Não há nada de ruim, deletério, nada que desabone o pregador que faz esse preparo. Pelo contrário, é alguém que merece aplauso. Eu me esforço para fazer todas as minhas mensagens assim. Isso me cansa? Me consome tempo? Você não faz ideia. Isso tira energias de mim? Muita. Eu preciso abrir mão de tempo até com a minha família para poder dar conta de preparar todas as aulas, os estudos, as anotações? Sim, senhor, minha irmã. Sim, senhora, minha irmã. Sim, senhor, meu irmão. Sim. Mas essa é a aflição do evangelista, uma delas. Ou eu estou pronto para isso, ou eu não fui chamado para pregar. É muito importante.
Está percebendo o peso e a responsabilidade? Senão você vai ficar envolvido com as fábulas das velhas faladeiras a respeito do que Paulo alertou Timóteo. No nosso próximo encontro nós vamos falar, na lição de número 9, a respeito de métodos auxiliares à pregação. Vamos falar sobre métodos que ajudam o entendimento, o raciocínio, ilustrações para o sermão. Estamos nos aproximando do término desta matéria. É importante que você faça os exercícios, se prepare para as provas, não deixe nada para trás, está bem? Meu amado irmão, Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, serva do Senhor que está acompanhando essa aula, que Jesus te abençoe, jovem amado, adolescente, você que está estudando conosco, não importa a sua idade, aliás, não só os jovens, mas aqueles nossos alunos que têm mais idade, já estão lá na terceira idade, na quarta idade, que Deus os abençoe, os irmãos estão sendo renovados e as suas forças são como a da águia que não acabam, que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus e nos veremos na aula de número 9, se Deus assim nos permitir, que Deus em Cristo nos abençoe.